Sintam-se bem-vindos e bem-vindas a este vídeo informativo. Sou Renato, consultor de diretoria e negócios da Guia Serviços de Gestão, conhecida como GSG Saúde Ocupacional. O episódio de hoje é denominado NR1, Além da Conformidade, uma estratégia para o sucesso empresarial. Sugiro aos participantes se munirem de papel e caneta para anotarem suas dúvidas. Ao final, vamos disponibilizar nossos canais de contato para agendar a sessão de esclarecimentos e soluções. Temos algo especial para compartilhar com você. Sabemos que o tema é importante e merece atenção. Por isso preparamos um conteúdo completo e cheio de insights valiosos. Para tornar tudo mais dinâmico e fácil de acompanhar, decidimos dividi-lo em 2 vídeos informativos. No primeiro vídeo, você vai descobrir os conceitos principais e a base de todo o assunto. É o ponto de partida perfeito para entender como essas práticas impactam positivamente o ambiente de trabalho. Já no segundo vídeo, mergulhamos ainda mais fundo, explorando soluções práticas, ferramentas e estratégias que vão transformar a sua gestão organizacional. Cada vídeo traz informações complementares e juntos formam um guia completo para você implementar mudanças significativas. Não perca, assista aos 2 vídeos e veja como pode levar a sua organização ao próximo nível, dando um passo de cada vez. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada. Como reflexão inicial, quero convidá-los a enxergar a NR1 sob uma nova perspectiva, não apenas como uma obrigação legal, mas como uma oportunidade para transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais saudável, produtivo e inovador. Vamos explorar como a NR1, alinhada à NR17, que trata sobre ergonomia, amplia o foco para incluir avaliação e gestão dos fatores de riscos psicossociais. Essa abordagem mais holística reflete uma visão moderna e integrada das condições de trabalho, valorizando o bem-estar dos colaboradores. Adequar-se a essas exigências é mais do que cumprir normas, é um passo estratégico para construir equipes mais engajadas e empresas mais sustentáveis. Vamos juntos descobrir como essa adaptação pode ser um diferencial competitivo para as empresas. A adequação dos negócios à NR1 vai além de atender uma exigência legal. Trata-se de uma oportunidade de promover ambientes de trabalho mais seguros, positivos e produtivos, fortalecendo a sustentabilidade e o sucesso do negócio. Benefícios de uma abordagem estratégica na gestão de riscos ocupacionais, como, por exemplo, a garantia da segurança e bem-estar dos trabalhadores, a redução de passivos trabalhistas e custos relacionados a acidentes, e a melhoria da produtividade e competitividade no mercado. Investir em conformidade com a NR1 não é apenas uma questão de obrigação, mas uma estratégia para o futuro da empresa. Iremos explorar um tema de grande relevância para o ambiente corporativo: a crise da saúde mental. Vamos entender suas causas mais profundas, o impacto financeiro dessa pandemia silenciosa e as penalidades enfrentadas pelas empresas que não se adequam à legislação. Mas não estamos aqui apenas para falar de riscos. Queremos destacar o outro lado da moeda. Como a conformidade com a NR1 pode ser mais do que uma obrigação legal. Ela pode se tornar um investimento estratégico no bem-estar de seus colaboradores e na sustentabilidade do seu negócio. Preparar-se para descobrir como adequar-se às normas pode impulsionar a inovação, a produtividade e a reputação da empresa, enquanto nos adaptamos ao novo cenário de fiscalização digital. Vamos juntos nessa jornada. Sobre a crise de saúde mental no Brasil e os impactos que ela gera nos negócios. Precisamos entender que o Brasil enfrenta um cenário alarmante de saúde mental, com efeitos diretos sobre trabalhadores e empresas. Em 2024, os afastamentos do trabalho devido a transtornos mentais, como ansiedade e depressão, atingiram números recordes, totalizando quase 500.000 de casos. Tivemos 68% de aumento nas licenças médicas por transtornos mentais em relação ao ano anterior, ao ano de 23. E tivemos
472.328 afastamentos registrados no decorrer de 2024, o maior número da última década. Esse quadro não só reflete a gravidade da crise, mas também ressalta a urgência de ações estratégicas para promover a saúde mental no ambiente corporativo. Investir em iniciativas de saúde e bem-estar não é apenas um ato de responsabilidade social, mas uma necessidade para mitigar custos, reduzir ausências e garantir a produtividade organizacional. Porém, a questão da saúde mental não é só uma questão brasileira, e sim um desafio global. A saúde mental é uma questão global que impacta milhões de pessoas, economias e sociedades. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam um cenário preocupante. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas conviviam com transtornos mentais. 1 em cada 8 pessoas no mundo enfrenta problemas com ansiedade e depressão. Países como os Estados Unidos, Colômbia, Holanda e Ucrânia apresentam altas taxas de prevalência em diversas categorias relacionadas aos transtornos mentais. No cenário mundial, o Brasil destaca-se por uma estatística alarmante. É o país com o maior número de casos de ansiedade no mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos de ansiedade, correspondendo a aproximadamente 9,3% da população. Esses números reforçam a necessidade de empresas desenvolverem iniciativas estratégicas para apoiar a saúde mental dos seus colaboradores, promovendo ambientes de trabalho saudáveis e produtivos. Os transtornos mentais e os desafios da saúde mental são reflexos de um fenômeno global, que afeta diversas nações e transcende fronteiras. Esses desafios são características do momento histórico que vivemos, marcado por profundas transformações tanto sociais como culturais. E a gente tem algumas causas raiz que são agravantes em relação aos problemas de saúde mental. A começar pela pandemia de Covid-19. A pandemia trouxe repercussões sem precedentes, não apenas na saúde biomédica e epidemiológica, mas também em dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais. Os impactos históricos dessa crise global continuam a reverberar, contribuindo para o aumento das dificuldades relacionadas à saúde mental. Como consequência direta das mudanças trazidas pela pandemia, os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e na sociedade se intensificaram, exigindo atenção urgente de empresas e líderes para mitigar seus efeitos. Reconhecer e abordar os riscos psicossociais é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Enfrentar esses desafios não é apenas uma responsabilidade social, mas uma oportunidade estratégica para proteger o capital humano e garantir a sustentabilidade organizacional. Também como causa raiz, nós temos as questões relacionadas ao consumo excessivo de informações e o uso prolongado de mídias sociais estão moldando comportamentos e impactando negativamente a saúde mental. O termo obesidade intelectual reflete de forma cômica, mas pertinente, o excesso de conteúdo digital ao qual estamos expostos diariamente. A começar, o uso desenfreado de tecnologia e redes sociais está associado ao aumento de doenças como depressão, ansiedade e estresse. E a interação excessiva com o universo online afeta tanto a forma como nos relacionamos com os outros, quanto o desenvolvimento pessoal. Neste cenário, o Brasil ocupa o 5º lugar do mundo em número de usuários de internet, com mais de 165 milhões de pessoas conectadas. É também o país com o maior número de casos de ansiedade no mundo, com 18 milhões de brasileiros, sofrendo com transtornos segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Com a digitalização crescente, é essencial que as empresas estejam atentas aos impactos do comportamento digital na saúde mental de seus colaboradores. Promover o uso saudável da tecnologia e iniciativas de bem-estar pode ser uma poderosa estratégia para minimizar esses efeitos e potencializar a produtividade. Comparações frequentes nas redes sociais têm agravado problemas relacionados à autoestima e à ansiedade.
Também temos a questão da geração Z, que carrega grande preocupação com questões como mudanças climáticas, desigualdade social, injustiça racial e outras demandas de justiça social. Compreender os desafios emocionais dessa geração é essencial para captar, reter e apoiar talentos jovens. Criar um ambiente de trabalho que valorize o equilíbrio emocional e proporcione suporte à saúde mental é não apenas uma responsabilidade corporativa, mas também uma vantagem estratégica. Outra questão relacionada à causa raiz desse problema e que é um agravante são os impactos relacionados às enchentes que tivemos no Rio Grande do Sul. As enchentes do estado deixaram um rastro de destruição física, mas também causaram profundos impactos na saúde mental da população local. Transtornos como ansiedade, depressão, burnout se tornaram prevalentes diante das dificuldades enfrentadas. E vários fatores foram desencadeados, como perdas materiais e financeiras, que causaram situações de incerteza, agravaram a pressão emocional e mental das pessoas afetadas. A reconstrução exigiu esforço contínuo, gerando um estresse acumulado. Portanto, eventos climáticos extremos afetam tanto a vida pessoal quanto a profissional. E nesse cenário, as empresas desempenham um papel crucial no suporte aos seus colaboradores em momentos de crise. Proporcionar assistência psicológica, flexibilidade e iniciativas de apoio pode ajudar a mitigar os impactos e contribuir para um ambiente de trabalho mais resiliente. Os desafios relacionados à saúde mental tornam-se ainda mais intensos quando uma mesma pessoa é exposta a múltiplas situações adversas simultaneamente. Experiências como as consequências da pandemia de Covid-19, o excesso de informação, a pressão social e os desastres naturais, como as enchentes, criam um efeito cumulativo. E essa exposição simultânea eleva significativamente o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e burnout. Isto tudo pode agravar condições pré-existentes, tornando o manejo e o tratamento mais desafiadores. Ao mesmo tempo, amplia a necessidade de suporte emocional e psicológico, tanto no ambiente pessoal como profissional. Reconhecer a complexidade dessa exposição múltipla é essencial para implementar políticas e iniciativas de suporte. Programas que promovam o bem-estar mental e ofereçam acolhimento são fundamentais para apoiar os colaboradores que enfrentam estas situações. A crescente crise de saúde mental no Brasil levou o governo federal a adotar medidas mais rigorosas. O Ministério do Trabalho anunciou a atualização da NR1, que estabelece diretrizes de saúde no ambiente de trabalho. Agora as empresas estão sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas em caso de não conformidade. O INS revelou que, em média, os trabalhadores afastados por transtornos mentais no decorrer de 24 passaram de 3 meses fora do ambiente de trabalho, recebendo aproximadamente 1,9 mil por mês. Com isso, estima-se que o impacto financeiro tenha alcançado cerca de 3 bilhões no ano. No Rio Grande do Sul, em relação aos afastamentos por saúde mental, tivemos em 2024 37.004 casos. Destes, 7.792 por motivos de ansiedade e 10.274 relacionados à depressão. Com a fiscalização intensificada e os custos crescentes, torna-se essencial que as organizações invistam em iniciativas preventivas e no fortalecimento da saúde mental no ambiente de trabalho. Além de atender às exigências legais, isso contribui para a produtividade e a sustentabilidade do negócio. A saúde mental no trabalho tem um impacto econômico gigantesco no cenário global. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
12 bilhões de dias úteis são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, gerando uma perda financeira de $1 trilhão por ano. A fiscalização na gestão da segurança e saúde do trabalho nos leva a refletir que as recentes atualizações na NR1 reforçam a necessidade de as empresas endereçarem os riscos psicossociais em seus processos de gestão. O Ministério do Trabalho agora fiscaliza rigorosamente esses aspectos, que podem resultar em multas quando identificadas questões como metas excessivas, jornadas de trabalho extensas, falta de suporte organizacional, assédio moral, conflitos interpessoais, ausência de autonomia no trabalho e condições de trabalho inadequadas. Por que isso importa para as empresas? Bom, além do cumprimento legal, abordar os riscos psicossociais é uma oportunidade para as organizações melhorarem o bem-estar de seus colaboradores, reduzirem o absenteísmo e aumentarem a produtividade. Investir em um ambiente de trabalho saudável é essencial para garantir resultados sustentáveis, porque quando nós temos um bom ambiente de trabalho, nós temos engajamento por parte dos colaboradores, o que gera resultados positivos. Qual é o conceito, né? O que são os fatores psicossociais? Bem, os fatores psicossociais englobam aspectos relacionados à interação entre as pessoas e o ambiente de trabalho, que podem influenciar a saúde mental, social e física. Esses fatores refletem as conexões entre os pensamentos, as emoções e os comportamentos das pessoas em relação ao seu contexto social. E eles podem ter impactos positivos, negativos ou neutros. Como exemplos da conexão entre a NR17 e os fatores psicossociais, nós podemos apresentar as seguintes questões. Quando nós temos metas intangíveis e um ritmo acelerado, em relação à NR17, isso diz respeito à organização do trabalho. Já seu peso sobre o fator psicossocial refere-se à sobrecarga, estresse, exaustão mental. Outro exemplo diz respeito à falta de pausas e jornadas prolongadas, que na NR17 também é visto como organização do trabalho. E no fator psicossocial tem o seu peso resultando em fadiga, estresse e burnout. Outro exemplo poderia ser a comunicação agressiva e o assédio, que em relação à NR17 diz respeito às relações organizacionais, ou seja, a ergonomia organizacional. E analisando do ponto de vista sobre o fator psicossocial, nós teremos aí assédio moral, medo e sofrimento psíquico. Mais um exemplo diz respeito aos espaços que impactam interação saudável. Relacionado à norma 17, diz respeito ao mobiliário e ao ambiente de trabalho em si, e como fator psicossocial reflete como isolamento e sensação de abandono. Compreender e mitigar os fatores psicossociais é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Alinhar essas práticas à NR17 ajuda a prevenir impactos negativos e fortalecer o bem-estar dos colaboradores, promovendo resultados sustentáveis. Pois bem, vamos ver a respeito dos impactos nos processos mentais relacionados ao trabalho. A isso nós chamamos de ergonomia cognitiva, que foca em como o trabalho afeta os processos mentais dos trabalhadores, abrangendo aspectos como atenção, memória, tomada de decisão, percepção, raciocínio e carga mental. Vocês podem observar que todas essas questões estão muito relacionadas a atividades administrativas. Portanto, a ergonomia cognitiva, ela tem a ver com o processo mental, com a produção mental.
E vamos também fazer um comparativo em relação a isso, avaliando os seguintes aspectos. No primeiro exemplo, nós temos uma carga mental, uma carga cognitiva. Isso significa um volume de informações que o cérebro precisa processar. E, como exemplo, muitas tarefas simultâneas ou sistemas complexos a serem realizados. Nosso segundo exemplo diz respeito à complexidade de tarefas, que pode trazer dificuldades para entender ou executar determinadas atividades, como, por exemplo, processos sem clareza ou quando há falta de treinamento para desenvolver as atividades requeridas. Pressão de tempo, que são prazos curtos, urgência constante nas entregas. A ambiguidade e a falta de informação, que significa falta de clareza nas instruções ou nos objetivos. Por exemplo, ordens contraditórias e metas sem explicação, sem orientação. Outro aspecto avaliado é a tomada de decisão sob estresse, que significa quando exige decisões rápidas em situações tensas, seja no atendimento a clientes difíceis ou a questões emergenciais. Investir na ergonomia cognitiva é essencial para otimizar a produtividade e preservar o bem-estar mental dos colaboradores. Ao entender e minimizar os impactos negativos das demandas cognitivas, as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais eficiente e saudável. Diversos fatores psicossociais estão diretamente associados à sobrecarga mental no ambiente de trabalho. Dentre eles destacam-se o excesso de tarefas, a falta de autonomia, a falta de clareza no papel a ser desempenhado, o estresse crônico e a ausência de suporte. E muitas vezes nós subestimamos outros fatores igualmente prejudiciais, como por exemplo a desmotivação constante, quando o colaborador não se sente inspirado ou valorizado. A sua saúde mental pode ser severamente impactada. A desvalorização através de pequenos gestos ou palavras, quando somados ao longo do tempo, contribuem para o desenvolvimento de doenças psicossociais. A falta de informação ou apoio adequado cria lacunas e um ciclo de estresse e insegurança. Uma evolução silenciosa passa a acontecer, pois as doenças psicossociais frequentemente começam de uma forma discreta. Um comentário desnecessário, a ausência de informações cruciais ou mesmo um padrão de desvalorização podem ser suficientes para desencadear impactos significativos no bem-estar mental. Reconhecer a complexidade dos fatores psicossociais e abordá-los preventivamente é um passo estratégico. Valorizar os colaboradores, oferecer suporte adequado e criar um ambiente que preze pela saúde mental não é apenas uma responsabilidade, mas também uma forma de fortalecer a organização como um todo. O que são conflitos psicossociais? Bem, os conflitos psicossociais surgem quando os desejos internos de um indivíduo entram em desacordo com o seu ambiente social, frequentemente manifestando-se por questões como divergências entre líderes, liderados e pares, falta de alinhamento em expectativas e papéis. E suas principais consequências são a queda na produtividade, pois o estresse elevado afeta o desempenho individual e coletivo, prejudicando entregas e resultados. Isto também causa um aumento na rotatividade, porque a incapacidade de abordar esses conflitos gera turnover elevado, com custos financeiros e dificuldades na retenção de talentos. E também traz dificuldades para atrair ou reter talentos. Empresas que desconsideram o bem-estar encontram desafios significativos na construção de uma marca empregadora sólida. Quais são as ações necessárias? Bom, inclusão de riscos psicossociais na política de segurança e saúde do trabalho. Incorporar esses fatores como parte estratégica na segurança e saúde do trabalho na empresa.
identificar, avaliar e mitigar condições que possam desencadear ou agravar problemas emocionais. Documentar e analisar periodicamente o impacto das condições de trabalho na saúde emocional dos colaboradores. Portanto, mapear e prevenir os fatores psicossociais não é apenas uma exigência legal, mas um diferencial competitivo. Investir em políticas de suporte e prevenção promove um ambiente de trabalho equilibrado e fortalece a retenção de talentos, essencial para o sucesso organizacional. O não cumprimento das normas estabelecidas pelo governo sobre segurança e saúde do trabalho, incluindo essa nova abordagem para os riscos psicossociais, pode resultar em multas severas e outras penalidades legais. Essa fiscalização reforça a importância de priorizar políticas que abordem tanto as condições de trabalho quanto o bem-estar emocional dos colaboradores. E aí nós nos defrontamos com um alerta para as empresas, porque os desafios relacionados à saúde mental têm crescido de forma acelerada no ambiente corporativo, trazendo à tona uma série de problemas, como por exemplo, altos níveis de estresse, colaboradores sobrecarregados e expostos a situações adversas. Também o absenteísmo elevado, o impacto direto na produtividade e na continuidade das operações, o turnover em alta, refletindo custos financeiros e dificuldade para reter talentos de forma consistente. Esses dados evidenciam que o comportamento humano, aliado a condições de trabalho, é um aspecto crucial que exige atenção estratégica. Empresas que ignoram esses fatores enfrentam não apenas riscos legais, mas também perda de competitividade em um mercado cada vez mais focado no bem-estar. Investir em ações preventivas para mapear e mitigar riscos psicossociais é uma decisão essencial. Não apenas para evitar penalidades, mas também para construir um ambiente de trabalho mais sustentável e humanizado, capaz de atrair e reter os melhores talentos. O futuro da conformidade trabalhista e previdenciária passa pelo que nós chamamos de compliance digital. Mas o que vem a ser compliance? Compliance refere-se ao conjunto de práticas adotadas por organizações para assegurar que suas atividades sejam conduzidas em conformidade com as normas legais, regulatórias e éticas. Ele promove valores fundamentais como integridade, transparência e responsabilidade, criando um ambiente corporativo confiável e sustentável. Para isso, precisamos criar a cultura de compliance organizacional, para que o compliance se torne parte da cultura organizacional. É essencial algumas questões. Por exemplo, capacitar os colaboradores com treinamentos regulares para garantir a compreensão e a adesão aos projetos. Disseminar informações de maneira eficiente, garantindo que o compliance seja vivenciado por todos. Apenas através da educação constante é possível transformar o compliance em um valor integrado e enraizado na organização. Vamos entender o papel do compliance com algo mais conhecido de todos, que é o e-social. No cenário digital, o compliance trabalhista e previdenciário ganha força com ferramentas como o portal e-social, que é uma plataforma do governo, e ela funciona como um gigantesco banco de dados alimentado em tempo real pelas empresas, o que facilita a rastreabilidade e garante o cumprimento das normas atualizadas. O e-social representa uma das iniciativas mais robustas em compliance digital, reforçando o compromisso das empresas com a transparência e a legalidade. E aí também temos a questão da evolução das normas regulamentadoras. E aí estamos diante de um marco na conformidade. Desde a sua criação, que foi no ano de 1978, as normas regulamentadoras passaram por diversas atualizações,
refletindo a modernização das exigências trabalhistas. O que nos trouxe aqui, a NR1, por exemplo, já sofreu 12 atualizações para se adequar ao contexto contemporâneo. Adotar o compliance digital, integrar práticas de conformidade às operações empresariais é essencial para o futuro das organizações. Além de cumprir com as obrigações legais, isto fortalece a credibilidade, reduz riscos e promove uma gestão mais eficiente e sustentável. Aqui nós terminamos com a primeira etapa do nosso terceiro episódio e eu te convido a curtir a intenção positiva e ao mesmo tempo compartilhar com os seus contatos os nossos canais Face, Insta, YouTube e também a nossa escola EAD, através dos links que estão na apresentação. A sua interação faz toda a diferença e nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis. Deixe seu like, compartilhe e mostre seu apoio. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. E aí, gostou do que viu até agora? Essa foi apenas a primeira parte. Trouxemos os conceitos principais para dar a base necessária e deixar você preparado para explorar ainda mais possibilidades. No próximo vídeo, mergulhamos em soluções práticas e estratégicas transformadoras, essenciais para implementar tudo isso no dia a dia da sua empresa. É nele que conectamos as ideias à ação. Então não pare por aqui. Continue com a gente nessa jornada e descubra como levar sua empresa a outro patamar. Estamos juntos nessa caminhada rumo a um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e inovador. A credibilidade reduz riscos e promove uma gestão mais eficiente e sustentável. Sua empresa está preparada? A implementação bem-sucedida dessa atualização requer uma mudança cultural nas organizações, com um foco em um ambiente de trabalho saudável e seguro. É decisivo que as empresas comecem imediatamente a identificar e avaliar os riscos psicossociais, adotando estratégias para mitigá-los, por meio de treinamentos, programas de suporte emocional e da criação de um ambiente psicologicamente seguro. Investir na saúde emocional dos colaboradores beneficia tanto a empresa quanto as pessoas. Inicie agora a transformação da gestão de riscos psicossociais com o suporte das soluções da GSG Saúde Ocupacional. Eu agradeço o seu interesse e a sua atenção a este assunto. Aqui seguem os nossos canais para que você possa direcionar suas dúvidas, suas perguntas e assim a gente possa agendar um momento para esses esclarecimentos e para direcioná-lo às nossas soluções. Muito obrigado.